Fernanda, seja muito bem-vinda ao SaaS Minds. O nosso papo hoje é a evolução da IA, da inteligência artificial, no marketing. Então, para começar a nossa conversa, queria falar da evolução da adoção da IA no setor, né? Marketing vem investindo cada vez mais e de uma forma mais sofisticada em IA. E você tem falado também muito de IA além do hype. Explica pra gente o que é isso dentro desse contexto de evolução. Vamos lá, né? Obrigada primeiramente por poder estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento. Bom, a questão da IA, hoje a gente vê todo mundo falando da IA, eu tenho a IA, eu testo a IA, eu utilizo a IA dentro da minha organização, ou eu quero utilizar a IA dentro da minha organização, né? Mas eu acho que tem uma questão aí que é o core. O que a IA entrega efetivamente para a organização, né? Então a gente tem uma questão de entregar melhores insights, melhores análises para que a empresa possa ter uma tomada de decisão baseada em dados e insights reais ali. Quando a gente fala da evolução da IA generativa, do agentic AI, né, da IA agêntica, né, a gente está passando por uma revolução nesse sentido. Por quê? A IA generativa, ela te ajuda a escalar em criação de conteúdos, ela facilita com que os usuários de marketing, por exemplo, possam ter acessos de forma fácil a conteúdos, a informações, para complementar ou para enriquecer aquilo que eles precisam fazer, né? E quando a gente fala da IA agêntica, aí você dá a escalabilidade de orquestrar diferentes agentes de IA, né, para que cada um seja especializado num tema e possa entregar o valor àquilo que ele é especialista. Então você tem a IA incorporando essa agilidade nas áreas de marketing e tirando o valor ali de dados e analítica dentro de cada um dos seus agentes especialistas. Legal. Existem pesquisas que apontam ali que mais da metade dos consumidores tem receio ali de como os dados deles são usados no contexto de IA. Como isso impacta o marketing? Bom, a questão é, o marketing tem que estar preparado para criar uma relação de confiança com esses usuários, né? Então, se o marketing não está entregando um conteúdo relevante, um conteúdo dentro do contexto que ele conhece daquele cliente, do perfil de consumo, do seu comportamento, a empresa vai se tornando irrelevante. Então, cada vez mais, o uso adequado dos dados, a aplicação de algoritmos que tiram valor daquelas informações. Imagina que eu tenho um consumidor que eu sei todo o histórico de compras dele, ou de consumo de um produto financeiro. E eu entrego um produto ou uma oferta que é a meta que eu tenho para vender dentro da minha organização, isso pode ser totalmente relevante para aquele cliente. Isso quebra a confiança. Então, a IA, ela pode ajudar justamente nisso, eu poder usar essas informações para direcionar as ações que eu posso fazer personalizadas para esses clientes. Usando, além do que eu conheço dele, as informações ou o comportamento dele que ele me indica, por exemplo, numa propriedade digital, num website ou num mobile app, com os interesses que ele tem. Eu posso combinar isso com a minha estratégia comercial como empresa e poder oferecer uma experiência muito mais rica para ele e que vai gerar uma confiança maior porque ele vai entender o quanto eu conheço ele. E não sendo invasivo. Né? Porque... E levando em conta as anuências que ele dá também, né? Exatamente. Como os meus dados vão ser usados. Exato, porque a forma como ele pode trabalhar com uma solução adequada vai mostrar que você está criando uma experiência positiva sem infringir a privacidade dos dados daquele cliente. Que você não vai ser tão invasivo quanto dizer coisas ali que são dados declarados desse cliente. Mas você pode usar essas informações de forma anônima, ou seja, você sabe que é daquele cliente, mas na hora que você entrega uma experiência personalizada, ela usa essa informação, mas ela não vai expor essa informação, né? Então, acho que esse é o ponto aí da geração de confiança. Vamos falar um pouquinho mais sobre Agentic AI ou IA agêntica. Você deu uma pincelada ali no começo, mas pode aprofundar sobre como essa tecnologia está sendo usada para impulsionar tanto o engajamento quanto a experiência do cliente? Sim, posso comentar sim. Acho que tem um ponto
importante, que é as diferentes IAs, né, elas podem ter as suas especialidades. Então, você pode ter um agente que vai poder te entregar audiências mais precisas ou com vários ali atributos e segmentos que você pode solicitar através de um prompter. Então, você não precisa ter um especialista em query, por exemplo, em construir código, mas você precisa saber alguém que saiba perguntar, olha, eu quero um público com uma determinada característica de uma determinada região, e você vai ter esse processamento em linguagem natural trazendo o resultado que você precisa. Então, você vai ter a IA ali, os agentes trazendo velocidade para o negócio. Você pode ter um agente que vai ser o especializado em criação de conteúdo, por exemplo, onde ele vai poder trazer peças, textos sugeridos para poderem ser utilizados em mensagens ou interações que vão ser feitas com o cliente. Você pode ter o agente que vai poder te ajudar na criação de audiência, você pode ter o agente que vai te ajudar a criar fluxos de decisão que vão permitir entender qual é o next best offer, qual a próxima melhor oferta que você pode fazer para aquele cliente. E um orquestrador, né, na IA agêntica, ele tem um papel fundamental. Por quê? Uma vez que você tem, que é o copilot ali, né? Ou seja, uma vez que você tem a forma de perguntar ou fazer o pedido, ele vai conseguir saber qual é o agente que ele precisa acionar para poder compor aquele pedido. Então, imagina que você fala, eu queria criar uma ação de próxima melhor oferta para os clientes de determinada característica ou de um determinado segmento e entregar essas ações na web quando esse cliente interagir, por push notification e por e-mail. Esse agente sabe que ele tem o agente de conteúdo, que ele tem o agente da audiência, que ele tem o agente preditivo ali que vai dizer qual a próxima melhor oferta e qual é o agente que vai fazer o acionamento dos canais. Então, ele faz essa orquestração e entrega a jornada ali, enfim, para a pessoa de marketing, né, que vai fazer a utilização disso. Perfeito. E como dá para medir o sucesso de uma implementação de IA agêntica? Vamos lá, hoje o que a gente vê, né, a dificuldade ali é a mensuração de resultados. Então, primeira coisa é você ter agentes de IA que entreguem o valor, né, de cada um ali dos seus componentes. Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque se você não tiver um agente muito azeitado, você pode ter um output muito ruim. Isso vai impactar toda a sua cadeia. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, das ações que eu estou realizando, ou que eu estou realizando a partir, né, de um orquestrador aí de agentes, como eu estou captando o resultado. Então, muitas vezes eu faço a comunicação, gero a interação, mas eu não estou medindo esse resultado efetivamente. Eu estou medindo um ponto de contato, né? Então, quando eu meço o resultado, ou seja, eu vendi o produto que eu ofereci, ou eu criei um engajamento com o cliente, a fim de que eu aumente lá um NPS, ou aumente o valor do cliente dentro daquele segmento, eu obter essa informação, poder retroalimentar o que está sendo efetivo, o que está trazendo resultado, isso mostra se aquele agente está efetivo, se a minha orquestração está utilizando os melhores agentes, e eu posso começar a colocar agentes para competirem e tirar melhor resultado. Então, acho que a questão é poder medir o resultado, ter soluções que te permitam medir esse resultado, retroalimentar os inputs ali de audiências, de modelos preditivos, de regras de negócio, e poder fazer esse ciclo aí se retroalimentar e ter uma forma automatizada aí para tirar o valor e apresentar o valor para a organização. Sim, e nesse contexto de evolução da IA, o SaaS tem uma solução que ajuda times de marketing exatamente a fazer isso, né, que é o CI 360. Conta pra gente como funciona essa solução e como ela se diferencia no mercado. Bom, sim, a gente tem essa solução já há vários anos no mercado, né? E a gente vem evoluindo muito rapidamente, adotando novas capacidades para atender a necessidade do marketing. Então, a gente tem 3 grandes pilares aí, que é a entrega de ser uma solução simples, entregar valor para as áreas de marketing e gerar agilidade no dia a dia. A gente tem basicamente 3 pilares cores da solução. Um que a gente chama o pilar de audiências, que me permite acessar dados históricos, acessar dados em nuvem, reagir a eventos, receber informações de canais digitais e poder usar tudo isso como contexto das ações.
O outro pilar é o de destinos, ou seja, eu poder conectar essa solução em qualquer canal, qualquer sistema, qualquer propriedade digital da organização e poder capturar a resposta dessas interações. E o pilar principal, que é o pilar de jornadas, ele é a fundação da solução, que permite conectar essas duas pontas. Então, independente da fonte que eu tenha, ou da interação que eu vou entregar para um cliente ou um prospecto, eu tenho tudo isso orquestrado de um único ponto, né? Então, são basicamente 3 agentes aí importantes, né, que eu posso combinar dentro de uma orquestração. E aí a gente tem outros 2 componentes que estão sendo trazidos para o mercado, que é o Marketing AI, que é um agente, e o Marketing Decisioning. Ambos vão ter templates voltados para marketing, ou seja, a gente fala de receitas voltadas para marketing, para trazer essa agilidade para o marketing, para conectar dados, trazer insights e gerar essa agilidade. Então eu vou poder, por exemplo, criar um modelo preditivo para dizer qual é a próxima melhor oferta para um cliente, ou qual a propensão que ele tem de responder por um canal, simplesmente inserindo ali informações que o modelo requer, mas sem precisar me preocupar em ter um cientista de dados para produzir esse modelo, né? Então isso vai ser uma coisa muito ágil para o marketing para fazer efetivamente o uso de modelagem preditiva. E por outro lado, a gente tem o Marketing Decisioning, que ele vai trazer a agilidade de criar decisões em tempo real para poder gerar um contexto ainda maior dentro das interações do cliente. Então, no momento que eu tenho um cliente num canal interagindo, seja num canal de atendimento ao cliente, seja num chatbot, seja na web ou no mobile, eu posso entender qual seria a melhor interação que eu posso oferecer para esse cliente dentro de todo um contexto de regras de negócios, né, focado em objetivos de negócio. Então, eu posso ter decisões para abandono de carrinho, decisões focadas em precificação dinâmica, decisões focadas em recomendação de produto complementar, que já vão ter uma base de conhecimento ali e vão gerar um resultado ainda melhor sobre o que o cliente já faz. E me parece que essas soluções, elas economizam muito tempo e energia dos times, né, Fernanda? Porque imagina quanto tempo é gasto em cada uma dessas tarefas que poderia estar sendo usado em tarefas de maior valor agregado, não? Sim, esse é o grande objetivo, é criar essa agilidade, gerar essa facilidade, né, para as áreas de marketing, porque muitas vezes existe um tempo tão grande ali gasto em preparação de dados, os dados que precisam ser utilizados, o acesso a essas informações, a forma como eles podem orquestrar, né, todas essas interações, e o objetivo é esse mesmo, é poder trazer essa velocidade, ainda mais no mercado que a gente vê hoje. Cada vez mais você quer testar novas possibilidades, testar novas estratégias, e sem uma solução adequada, o marketing não tem essa agilidade para entregar resultados tão rapidamente. E sem uma solução que também elimine a necessidade de conhecimento técnico, que é muito importante, né? Sim. E você poderia nos contar sobre alguns casos de sucesso do CI 360 que mostrem, inclusive, como essa implementação se dá na prática? Claro. A gente tem vários casos aí ao redor do mundo. Eu posso trazer alguns exemplos, né, de resultados de clientes que a gente tem observado, então, na adoção da solução. Então, por exemplo, a gente tem um caso de uma liga de futebol, que é a Liga de Futebol da Holanda. Então, é bem interessante porque eles criaram uma plataforma de engajamento dos fãs, né? Então, eles tanto tratam a liga de futebol, o time nacional, as ligas de futebol regionais e as ligas jovens, né? Então, eles têm toda uma camada de engajamento, eles conseguem trabalhar a marca, a venda de produtos branded da seleção holandesa, e eles trabalham muito isso para quê? Aumentar o engajamento do torcedor, onde eles têm um índice de 20% a 25% de melhora após o uso da nossa solução. Eles entregam experiências personalizadas, então eles têm uma agilidade em entregar isso de uma forma muito rápida por canais digitais, onde eles conseguem, por exemplo, fazer fanfest, por exemplo, e eles fazem toda uma gestão para trazer o fã para estar ali naquela fanfest no momento em que ela vai acontecer, que a seleção, por exemplo, ganhou um determinado campeonato. Então eles
eles conseguiram criar uma plataforma de engajamento muito forte utilizando as nossas soluções. E eles têm as informações dos sócios ali, né, dos fãs. Então, eles podem trabalhar essa informação para entregar aquilo que o fã realmente tem interesse e criar esse engajamento cada vez mais forte. Mas é correto dizer que precisa estar com a casa em ordem para poder fazer algo assim acontecer? Você precisa ter as informações, captar as informações. E ao longo dos casos de uso que eles foram implementando, eles foram enriquecendo esses dados e melhorando a qualidade daquilo que eles entregavam. Então, você não precisa estar com seus dados 100%, até porque surgem novas fontes de informações a qualquer momento. É interminável esse processo, né? E que vão enriquecer, né, o uso dessa personalização com esses dados. Então, os insights melhoram e você pode ter novas oportunidades ali de engajamento com base nas novas informações. A gente tem exemplos também de uma seguradora onde ela melhorou a eficiência operacional em 4 vezes. Isso foi muito bom porque o que eles tinham antigamente? Eles tinham campanhas que eles chamam de one-off, ou seja, fazia a execução, era personalizada, mas ela era o que a gente chama ali de campanha, eu envio num determinado momento e entrego ali a personalização para o meu cliente. Eles inverteram isso com a nossa solução, eles passaram a ter o que eles chamam de campanhas always on, ou seja, elas estão sempre ligadas nos canais onde o cliente pode interagir, não só os canais que a empresa proativamente está enviando uma comunicação. Então, eles puderam agilizar demais a interação e aproveitar as interações que esses segurados faziam com a seguradora para que eles pudessem entregar mensagens relevantes e dentro do contexto daquele cliente. E um outro exemplo que eu tenho é de um aeroporto, o aeroporto de Istambul, que é bem interessante. Antes eles tinham uma camada de mensagens de push notification, já embebida na própria solução, onde eles davam informações do aeroporto para os viajantes. E aí com a nossa solução eles puderam fazer ações personalizadas, onde eles propuseram para as lojas, né, do terminal uma geração de leads através da nossa solução. Então, desde o momento que o viajante ele se registra ali no app do aeroporto, antes da saída da casa dele, quando ele chega no aeroporto, quando ele está dentro do terminal, quando ele entra para a parte de segurança, quando ele vai para o portão de embarque, através de tecnologias de geolocalização e de personalização que a gente oferece, eles podem indicar serviços e lojas que podem oferecer experiências para esse usuário do aeroporto. Então, como eles têm ali o tracking de quantas vezes esse cliente volta, esse viajante volta no aeroporto, se ele consumiu naquela determinada loja ou não, se ele usou um voucher, por exemplo, que foi proporcionado. Eles conseguem ter esse tracking, melhorar essa experiência e agregar valor, inclusive, para os lojistas do terminal. Então, foi uma experiência bastante positiva e que foi uma experiência em escala, porque eles tinham uma limitação dentro do que eles faziam, porque eles não tinham a flexibilidade da troca de mensagens personalizadas e com a nossa solução eles puderam trabalhar essa personalização de fato. Muito interessante. Você falou no começo da nossa conversa que se trata de uma revolução, né, essa nova fase, com o surgimento e aperfeiçoamento da IA agêntica, etc. Mas você, por outro lado, defende que não se trata de revolução em termos de implementação de ferramentas, mas sim de evolução. Explica um pouquinho pra gente como que isso se traduz na estratégia de inovação tecnológica de um departamento de marketing. Eu acho que o grande ponto aí a gente não vai fazer uma troca de todo o parque tecnológico de uma organização de marketing. Hoje a gente tem soluções especializadas ou as IAs especializadas que ajudam em certos pontos, mas a organização de marketing, a própria empresa, ela tem que ter uma estratégia de inovação ali. Ela tem que ter essa estratégia de negócios para que ela possa adotar a tecnologia para complementar e escalar para o objetivo que ela quer atingir. Então, acho que é esse o grande ponto, é como as empresas vão estar ou estão se preparando
para a adoção de novas tecnologias que possa permitir essa escala. Então, quando a gente olha as áreas de marketing, né, o que essas tecnologias podem entregar, né, um melhor acesso aos dados, melhor insight sobre esses dados e a agilidade que eles precisam para poder fazer essa entrega escalável. Eu acho que esse é o grande ponto aí, o grande desafio do marketing, mas construindo sobre o que já existe. Acho que já tem muita tecnologia embebida na companhia que muitas vezes ela tem que aproveitar o valor disso e construir sobre essa tecnologia. E falando em desafios do marketing, qual seria o maior mito ou barreira ou percepção que você gostaria de quebrar quando se trata de IA no marketing? Eu acho que é a grande questão de a IA vai substituir, né, os marqueteiros não, mas as pessoas que trabalham aí nas áreas de marketing. Eu acho que é o oposto, a IA veio para acelerar o processo de marketing, para ajudar essas pessoas a escalarem os seus processos, suas atividades do dia a dia. Então eu acho que é uma mudança de perfil que tem que ter desses usuários de marketing, né, das pessoas que trabalham no marketing. Eles precisam adotar a IA como parte de um membro do seu time. Esse é o grande paradigma. Então, as pessoas de marketing, elas têm que investir em conhecimento da tecnologia, em conhecimento das IAs, o que ela pode trazer de valor aí para o processo de negócio. E é esse o perfil que tem que ter, não vai estar no humano. Eu acho que a IA, por exemplo, ela pode substituir processos repetitivos, né, processos que exigem aí muitos humanos para realizar, né, em que uma IA ela faria em segundos algo que você teria que ter muitas pessoas. Então ela vai trazer uma redução de custo, uma eficiência operacional. E eu acho que os recursos do marketing têm que estar preparados para isso, para adotar a IA como parte de um recurso do seu time. E o que precisa mudar na cultura organizacional para que isso aconteça? Precisa ter uma estratégia, né, de transformação digital dentro da organização. Né? A organização precisa estar olhando, né, essa estratégia de tecnologia como parte da evolução do seu negócio. Então, a gente vê muitas áreas de marketing que testam novas tecnologias, testam IAs aí que são específicas para certas atividades do marketing, né? Mas eu acho que o só testar ele pode não trazer o valor agregado que o negócio espera. Mas uma vez que você tem uma estratégia para isso, o test and learn das novas IAs vai trazer essa possibilidade de poder incorporar as IAs, orquestrar essas IAs e tirar o melhor valor para a estratégia de negócio que a empresa adotar. E agora falando do ponto de vista do indivíduo, daqui 5 anos, se a IA realmente cumprir tudo o que se promete, muitos profissionais de marketing correm sim o risco de se tornarem obsoletos. Nesse cenário, o que o marqueteiro precisa fazer para se preparar? Eu acho que é ter uma atualização tecnológica, entender o contexto da IA dentro do seu negócio, né? Eu acho que hoje não é só a criatividade que vai estar em voga, é a questão de você poder utilizar a IA para aquilo que ela é boa e como isso pode alavancar. Então ele precisa ter esse conhecimento, é um conhecimento tecnológico, sim, mas muito mais do que isso, é como ele opera uma IA, como ele pode fazer boas perguntas, como ele pode avaliar os resultados dessa IA, para que ela possa fazer sentido dentro do seu processo de negócio. A IA não vai substituir, ela não vai agir sozinha sem ter uma curadoria de um humano. Eu acho que é aí que a pessoa de marketing, né, tem que investir em conhecer, absorver conhecimento e entender que aquilo ali é uma alavanca para o trabalho dele no futuro. E conhecimento, além do conhecimento técnico, né? É importante frisar. Sim, sem dúvida. Saber interpretar os dados, saber tirar insights de informações, saber explicar isso para uma organização é fundamental. Né? O dado por si só não é nada, mas se você entende o resultado que ele está te entregando, os insights que ele está te entregando com algoritmos aí sobre isso, com a IA sobre isso, você vai ter um diferencial competitivo gigantesco no mercado. Quais são as 3 recomendações práticas que você daria para profissionais de marketing que querem acelerar a sua jornada com IA? Eu acho que é poder entender mais sobre a análise de dados, né? Ou seja, que dados são relevantes, que dados não são relevantes e o quanto isso traz de valor para o negócio. Ter a capacidade de poder
entender o que as tecnologias podem trazer de valor para o negócio. Muitas vezes eu vejo o profissional trabalhando com uma tecnologia que está ali, que está obsoleta, mas ele não está olhando o mercado e vendo que ele pode ter novas tecnologias, trabalhando em conjunto com o que ele já tem para tirar maior valor. Então ele precisa ter esse conhecimento do mercado, eu acho. E a parte analítica mesmo, né? Ou seja, eu tenho um insight, eu tenho um modelo preditivo, eu tenho um resultado matemático ali que eu preciso transformar em valor de negócio, né? Como é que eu trago isso para o meu negócio? Então, eu acho que isso gera eficiência de resultado para o negócio, você agrega valor para o negócio e você consegue mostrar valor das tecnologias que você investe e consegue trazer mais valor para a organização. Hoje em dia as organizações de marketing estão investindo muito aí para reduzir custo, gerar eficiência operacional. A pessoa de marketing tem que ter esse conhecimento para poder entregar esse valor para a organização. Perfeito. Fernanda, muito obrigada por esse papo sobre tendências em marketing, o que tem pela frente aí com o IA, todos esses novos desdobramentos e o que profissionais de marketing têm que ter no radar. Muito obrigada e obrigada a você por assistir esse episódio do SaaS Minds. Até a próxima!